Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal e nós vamos aqui assistir juntos, né, no formato aí React, né, enfim, nós vamos assistir juntos a uma aula, né, da senhora, enfim, Terezinha Oliveira, né, material produzido pelo Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas, em São Paulo, né, e todas essas aulas, inclusive, a essência delas se encontra nesse livro aqui, né, Reuniões Mediúnicas, né, que é o livro 3, né, de um total de 7, da coleção Estudos e Cursos. Né? Essa aula que nós vamos assistir juntos agora é justamente uma aula referente ao capítulo 7, o preparo espiritual da sala mediúnica. Tá certo? Então eu recomendo fortemente o livro, né? Tem 37 capítulos e justamente existem 37 aulas gravadas, né? A senhora Terezinha Oliveira lastimavelmente faleceu, enfim, retornou, né, à pátria espiritual, salvo engano, em 2015, né? Mas felizmente ficou para nós, né, as aulas que ela ministrou e que o Centro Espírita Allan Kardec gravou, né, e além dos livros, né, publicados, tá certo? Mas enfim, vamos assistir juntos então essa aula, né, que ali eu vou parar, né, fazer algum comentário, alguma intervenção, né, no estilo aí React, né? Mas enfim, vai ficar aqui na descrição do vídeo, né, o link para enfim, o canal no YouTube do Centro Espírita Allan Kardec e o link para o vídeo original, né, dessa aula sobre o preparo, né, da sala mediúnica, preparo da sala para, né, a reunião mediúnica, tá certo? Enfim, dando, é claro, todos os créditos, né, a quem de direito, e recomendo fortemente que você se inscreva, né, no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, assista todas as aulas, né, de todos os cursos ministrados pela dona Terezinha. Realmente um material de excelente qualidade, que felizmente, né, foi gravado, também colocado em livro, né? Fica então registrado aí para a posteridade, nós outros poderemos, né, tirar proveito de todo esse material realmente de muito boa qualidade, tá certo? Dito isso, esclarecido tudo isso, vamos ao que interessa, né, que é assistir aí essa aula realmente muito boa da senhora Terezinha Oliveira. Vamos lá então. A todos, aquela paz de Jesus esteja conosco. Vamos falar então do preparo espiritual da sala mediúnica. Bom, perceba-se, né, o fato de haver, né, uma aula dedicada a essa temática, né, preparo espiritual da sala mediúnica, né, já deixa claro que, digamos, esse preparo espiritual é necessário, se faz necessário, né, para que haja, enfim, eu não vou lembrar agora detalhes, a obra especificamente, ou muito menos a página ou a passagem específica, né, mas se nós, por exemplo, nos reportarmos às obras de Chico Xavier, ou mais especificamente, né, aquelas, enfim, ditadas, né, pelo espírito André Luiz, né, em várias delas, né, em que se tem ali o espírito, né, enfim, chegando a um local onde há uma reunião mediúnica, ou haverá uma reunião mediúnica, né, em vários daqueles livros há passagens, há momentos, né, em que claramente está destacado, né, todo um trabalho prévio, né, realizado pela espiritualidade que antecede, né, a realização da própria reunião mediúnica, né, de forma tal que esse preparo prévio da sala, do ambiente, realmente é necessário, né? Mas enfim, o fato de dedicar-se, né, toda uma aula a esse tema mostra por si o seu valor e a sua importância, né? Mas prossigamos então. É natural, agora talvez a gente até já compreenda. Mas no começo a gente vinha à casa espírita para o trabalho mediúnico, não é? E a gente entrava e via uma sala comum. A gente não tinha ideia do que se passava espiritualmente. Mas agora nós sabemos. Nós vamos entrar, até aqui nós estávamos nós. Quando for a parte mediúnica, não seremos mais apenas nós. Agora talvez a gente esteja com os nossos amigos espirituais, nos acompanhando, nos inspirando. Tanto eu que falo como vocês que ouvem.
Seria então assim, ainda um ambiente nosso e com alguma assistência espiritual. Mas quando nós começarmos a nossa reunião, que fazemos aquele preparo, estamos dispostos para o intercâmbio, aí vai ser diferente. Esta nossa sala não será mais apenas esta sala material, este espaço físico no qual nós estamos trabalhando, estamos nos reunindo. Nós já teremos proporcionado um meio fluídico. Lembra que a gente fala de fazer a corrente, formar a corrente? Aquele trabalho, lê uma mensagem, faz a prece. Nós estamos formando um meio fluídico, em que nós nos comunicamos com os espíritos amigos. Aí estabelecemos um campo. Aí a nossa sala já não é mais só material, física. Ela é um meio espiritual, um ambiente fluídico. Então perceba isso, né? Essa passagem aí da fala da Dona Terezinha é realmente fundamental. Quer dizer, enfim, na verdade é um preparo prévio, né? Na própria espiritualidade, no próprio meio, né? Espiritual, enfim, fluídico, enfim, no meio, enfim, extramaterial, né? Se quisermos colocar assim, há todo um preparo para esse momento da reunião. E durante a reunião há a assistência, né, dos bons espíritos, há muitas vezes o trazimento, né, de espíritos obsessores, se for o caso, no caso das reuniões de desobsessão, né, enfim, há todo um conjunto, né, de irmãos do mundo espiritual que estão a participar, a coparticipar daquela reunião, né? Então não é meramente como se fosse uma reunião entre vivos, por assim dizer, né? Entre encarnados, uma reunião no local de trabalho, enfim, para discutir algum tema, né? Na verdade, a reunião mediúnica ela se reveste, né, dessa peculiaridade ou dessa particularidade em que necessariamente há, né, a parte material que estamos a vislumbrar, né, a ver, a enxergar com os olhos físicos, mas há também a parte espiritual, né, enfim, que nós não enxergamos, né, mas há também há esses dois ambientes, por assim dizer, que se sobrepõem, que se superpõem, né, de forma tal que trata-se efetivamente da reunião mediúnica de uma reunião diferenciada, né, e por isso também todo um preparo é necessário nesse ambiente, né? Mas prossigamos então. E esta sala que se forma, esta sala mediúnica, esta sala que se forma, ela não tem os limites das paredes nossas. Não. Por que ela é limitada por parede? Ela não é de matéria, ela é sutil, então ela pode se expandir. Nós aqui, se chegasse muita gente, nós diríamos não cabe. Mas espiritualmente sempre cabe mais um, porque eles podem fazer o afastamento das, entre aspas, paredes, não é? Não existem. Então a gente verificou isso também da sala mediúnica, porque os próprios médiuns, eles diziam que interessante, durante o nosso trabalho, sabe, eu sei que nós estamos nesta sala, mas a sala era muito maior, ela se estendia para os lados, às vezes até para o alto, havia ainda uma repartição no alto, não é? Então nós observamos e os espíritos nos dizem que realmente é assim. Perceba-se, né? A Dona Terezinha chama atenção para um fato muito interessante, né? Os médiuns videntes, né, que estejam presentes à reunião mediúnica, inclusive conseguem perceber, né, o ambiente fluídico, espiritual, enfim, né, que está ali superposto, né, à sala física onde se realiza a reunião mediúnica. Eles podem ver que, inclusive, aquele ambiente, né, enfim, fluídico, né, do mundo espiritual, na verdade, se estende, né, é bem mais amplo, né, enfim, do que um ambiente físico, né, no qual a reunião está se encontrando, está se realizando, né, onde todos estão se encontrando e a reunião está se realizando. Enfim, os médiuns videntes conseguem, inclusive, perceber isso claramente, né? Nesse meio fluídico é que os espíritos comparecem. Tanto vocês vão reparar que às vezes os espíritos não sabem que estão numa sala.
Eles não sabem que estão atuando através de um médium e o médium está sentado a uma mesa. Não, eles não sentem isso, porque eles estão vivendo no campo fluídico. Não é o campo material, não é? Mas nesse meio fluídico é que os espíritos então são acolhidos. Alguns comparecem. Por que os espíritos vêm? O que os atrai aqui? Há uma plateia, né, assistindo enfim, a aula, né, aula barra palestra, enfim, como queiramos colocar, né, entendo como aula, né? Enfim, e aí a Dona Terezinha é muito comum, né? Ela faz isso em outros vídeos também. Ela faz perguntas, a plateia, às vezes nós conseguimos ouvir ao fundo, né, a resposta, mas enfim, pelo comentário que vem depois, a gente percebe ali quais foram as respostas, né, daquelas pessoas que estavam ali presentes, né? Mas enfim, a resposta que eu daria, né, se eu tivesse estado presente, né, se é que a construção aí está correta em termos de português, mas enfim, se eu estivesse presente, né, naquele momento, quer dizer, por que, enfim, esses seres espirituais comparecem, né? Os bons espíritos, etc., para dar assistência, para dar apoio, né, à reunião, há espíritos encarregados, inclusive, de proteger aquele ambiente, né, onde se dará a reunião mediúnica, impedindo que maus espíritos, né, enfim, ali compareçam e tentem causar alguma desordem naquela reunião. Alguns espíritos são trazidos para assistirem, né, e o que ali será feito, o que será dito, para que possam se educar, né? No caso das reuniões de desobsessão, espíritos obsessores são trazidos, né, para serem, enfim, esclarecidos, né? Algumas pessoas não gostam muito de usar o termo doutrinados, né? Enfim, mas enfim, serão esclarecidos, né, educados, se assim quisermos, né? Enfim, cada espírito, dependendo da sua condição, né, por assim dizer, comparece àquela reunião por um propósito ou com uma finalidade. Alguns são trazidos, inclusive, à sua revelia ou seu contragosto, né? Enfim, era mais ou menos isso que talvez eu dissesse se lá estivesse presente no momento. Mas enfim, prossigamos, né, e vejamos os comentários da Dona Terezinha. Alguns espíritos nos dizem: eu estou observando os trabalhos, eu estou aprendendo. E alguns estão ali para servir, para ajudar. Quantos espíritos estão ali ajudando? Então os espíritos comparecem para servir ou aprender. Mas outros são trazidos, eles nem sabem como chegaram aqui. Eles são trazidos para serem tratados ou socorridos. São diferentes conforme o espírito, o seu grau de desenvolvimento, então o interesse que ele tem na nossa reunião, não é? Interessante que nesse ambiente fluídico da nossa casa, aqui, também às vezes os espíritos amigos retêm espíritos, seguram espíritos. Eles se queixam para nós: vocês me prenderam aqui a semana inteira, estou aqui há tantos dias. Então a gente aprende com aqueles que estudam, os espíritos que nos falam, de fato. Porque se aquele espírito vai precisar ser atendido, eles retêm no ambiente fluídico da casa. Então a nossa casa, o Allan Kardec, por exemplo, não tem somente as instalações materiais. Existem instalações fluídicas, nas quais os espíritos são retidos, não por mal, para serem ajudados na próxima oportunidade, não é? Esses espíritos vão precisar. Perceba-se, né, que essa informação, né, que a Dona Terezinha nos traz, que já havíamos comentado antes, ela própria já havia comentado um pouquinho anteriormente, né? Mas perceba-se então que, né, enfim, tomemos aí um centro espírita, uma casa espírita, né, um local onde, enfim, rotineiramente, uma vez por semana, ou como seja, reuniões mediúnicas são realizadas. Esses ambientes se constituem, no fim das contas, em espécies de faróis, né, de pontos de atração, digamos assim, em que há, inclusive, ali, em caráter permanente, por assim dizer, uma contrapartida fluídica, né? Contrapartida no sentido de que, além do ambiente físico, há também um ambiente fluídico, né, no qual menciona aí a Dona Terezinha, inclusive, alguns espíritos podem ficar, né, para seu benefício, retidos, né, por espíritos superiores, para que eles possam
ser educados, enfim, e obter os benefícios, né, de naquele ambiente se encontrarem, né? Mas perceba-se que esse tipo de contrapartida fluídica permanente, digamos, e voltada, né, para essa finalidade é algo que você vai encontrar, por exemplo, nas casas espíritas e não necessariamente em qualquer ambiente, né? Acho que esse comentário, enfim, nos ajuda a ter esse tipo de percepção, pelo menos é o que eu depreendo, né, do que foi dito, tá certo? Vamos prosseguir então. Precisar de atendimento espiritual. Agora, isso não é feito com todos os espíritos. São aqueles casos em que os amigos espirituais sabem que aquele espírito não pode ser liberado. É difícil, às vezes, atraí-lo. Então, segura ele e, na primeira oportunidade, nós faremos que ele se comunique através de médium. Isto se dá principalmente em relação às reuniões de desobsessão, porque é um trabalho planejado, são espíritos difíceis. Tá? Então, às vezes, a pessoa veio à casa espírita receber ajuda, assistiu à preleção, recebeu o passe, o espírito foi recolhido e foi mantido no ambiente fluidicamente para se comunicar na reunião, naquela noite, naquela tarde ou numa ocasião oportuna. Não é? Então eles retêm às vezes os espíritos. Trabalhos na sala mediúnica vão usar recursos nossos, dos encarnados. Que recursos, hein? Fluídicos, mentais. As nossas... Nesse ponto, né, um aspecto muito importante a destacar, quer dizer, a participação dos encarnados, né? Enfim, somos todos espíritos, no fim das contas, né? Alguns desencarnados e outros encarnados, né? Mas a participação dos vivos, né, por assim dizer, dos espíritos encarnados, se dá também de uma maneira muito importante, por isso que a dona Terezinha menciona, quer dizer, a doação, né, de fluidos, né, digamos, uma energia, né, animalizada, por assim dizer, algo mais densificada, que muitas vezes é necessária, né, e que os espíritos evoluídos dela não dispõem, né, mas dela necessitam, né, e podem obter junto aos desencarnados, no sentido, inclusive, de ajudarem outros espíritos desencarnados ainda mais densificados, né, e que necessitam, portanto, de algum tipo de interação via, né, essas energias, a doação também de ectoplasma, né, no caso das materializações, ou mesmo de outras formas de manifestação. Então, os que estão presentes, né, têm essa importante função, né, a doação de fluidos que são efetivamente necessários, requeridos, né, pela espiritualidade. A espiritualidade nem tudo pode fazer, a boa espiritualidade nem tudo pode fazer sozinha e muitas vezes requer, né, necessita, né, de, por exemplo, fluidos, né, dos encarnados, né, enfim, para que possam realizar determinados tipos de trabalhos, né, grosso modo falando. Mas, enfim, vamos na sequência então. Emanações do sentimento, do pensamento, e também os desencarnados. Olha que conjunto que nós formamos. Não somos só nós estamos em conjunto com os trabalhadores desencarnados, não é? E o nosso trabalho visa o quê? Beneficiar. Nós não estamos aqui para nos beneficiarmos. Olha o objetivo espírita quando faz trabalhos mediúnicos. Claro que por tabela a gente sempre sai beneficiado, mas o nosso objetivo não é eu vou lá na reunião porque eu estou com uns problemas na vida, eu vou resolver lá. Eu vou lá na reunião porque aí eu descarrego, volto para casa levezinho. Não é nada disso, não. À luz do conhecimento espírita, a gente faz esta reunião desejando servir, aprender. Esse é o objetivo elevado de uma reunião. Essa reunião é que vai merecer amparo espiritual. Todas as pessoas recebem amparo espiritual na medida do possível das leis divinas. Mas nós já somos como trabalhadores. Nós não somos pessoas novatas, inexperientes, que pensam em espiritismo e na manifestação dos espíritos só para se beneficiar. Ainda não compreenderam que nós também somos instrumentos de serviço. Mas
enfim, um breve comentário, quer dizer, isso está nas obras de Kardec, né? Os bons espíritos vão se aproximar e vão dar assistência e vão secundar de alguma forma e vão, né, enfim, facilitar a condução, né, dos trabalhos, das atividades, em grupos sérios, né? Ali reunidos com bons pensamentos, com bons sentimentos, focados na realização do bem, enfim, bons espíritos, espíritos sérios se aproximam de outros espíritos sérios, no caso estamos falando aí dos espíritos encarnados, aqueles que estão ali compondo aquele grupo, fazendo aquela reunião, né? Então, o porquê estou naquela reunião, como me sinto, o que desejo ali, né? Que não é simplesmente obter algum tipo de benefício pessoal, né? Como lembra a Dona Terezinha, mas um propósito maior de ajudar e de aprender, né? Esse sentimento, esse estado de espírito, né, por assim dizer, facilita, né, que enseja, no fim das contas, a aproximação, a intervenção, a colaboração, a coparticipação dos bons espíritos, né? E essa presença irá, por sua vez, retroalimentar, né, os presentes, e esse bom sentir, né, no íntimo, né, no sentimento mais profundo dos presentes, irá atrair cada vez mais os bons espíritos. Enfim, é um círculo virtuoso, né, que se retroalimenta, mas que deve começar por nós outros, né, encarnados, que interiormente devemos nutrir bons pensamentos, bons sentimentos, bons propósitos e, sobretudo, o desejo de ajudar e de nos educarmos, né? Não se vai à reunião mediúnica para pedir algo, né, à espiritualidade superior. Perfeito? Mas damos sequência então. Então nós estamos aqui para beneficiar encarnados e desencarnados. Beneficia encarnados porque quando a gente esclarece um espírito, encaminha um espírito, ele estava atuando às vezes sobre pessoas. Então estamos beneficiando o encarnado e beneficiamos também o desencarnado. E nós todos aprendemos, e nós todos permutamos energias, pensamentos, tudo isso nos beneficia. Que tipo de trabalhos são feitos aqui numa reunião mediúnica? O que será que acontece? Porque nós estamos aqui sentadinhos, cada um no seu lugar, quietinhos, silenciosos. O que será que está acontecendo? Se vocês lembrarem, os espíritos dizem, tem muita gente aqui, tem uma movimentação muito grande. Os espíritos acabam nos contando o que é que eles veem. Realmente os espíritos, a equipe espiritual está em trabalho. Nós também estamos trabalhando mentalmente, sentimento, pensamento, onda mental. Nós estamos agindo, o corpo é que está parado. Espiritualmente a gente está agindo. E os espíritos, eles têm que trabalhar com os fluidos, coletar, manipular, direcionar energias. Porque nós às vezes emanamos, mas não sabemos direcionar tão bem. Eles sabem o que está precisando. E eles então coletam e redistribuem. Eles também manipulam, eles fazem com que aquela substância que emanamos seja combinada com a deles, seja redistribuída, passe por transformações. Cirurgias espirituais. O que é isso? Sim, perdão, interrompendo, né? Perceba-se que, no fim das contas, resumindo, o que vale destacar é o seguinte: enquanto, né, os encarnados estão ali na reunião, cada um, né, digamos assim, na sua tarefa, né, enfim, cada um, enfim, realizando o seu trabalho, cumprindo a sua parte, os desencarnados, os bons espíritos que estão dando assistência à reunião, também estão em constante trabalho, né, enfim, realizando atividades, manipulando fluidos, né, como a Dona Terezinha nos lembra, né, há todo aí um incessante trabalho do lado de lá, por assim dizer, né? No contexto aqui vai ficar claro o que quero dizer, né? Há um constante trabalho do lado de lá que é tão intenso ou mais intenso até do que aquele que se passa do lado de cá, ou enfim, entre os encarnados ali que fazem parte da reunião. Mas enfim, a Dona Terezinha estava começando a falar aí da questão das cirurgias espirituais, né? Cirurgia espiritual? Porque às vezes um espírito se comunica e ele diz que está
com o corpo todo estraçalhado. E a gente vai atendendo e nós achamos só que estamos falando. O dialogador está só falando com ele, mas os espíritos amigos estão trabalhando. E reconstitui o corpo. Daí a pouco ele diz: ai, estou bem, não está mais sangrando, parou. Agiram, fizeram cirurgia espiritual, certo? Eles fazem. Não é todo espírito que merece instantaneamente assim, mas para muitos casos eles fazem, né? Anulação de fixações mentais. Às vezes o espírito vem e diz assim: você não vê que eu sou um animal? Olha as minhas garras. Acontece que é assim que ele se sente. Às vezes até fizeram hipnose sobre ele para se sentir assim. E os amigos espirituais anulam a fixação mental. Essa fixação mental que a senhora Terezinha faz referência, né? Ela diz até fizeram hipnose sobre ele para que ele se sinta assim. No caso seriam, né, espíritos inferiores, né? Prefiro usar mesmo essa palavra. No mundo espiritual, né, que muitas vezes aproveitam-se da fragilidade de outros encarnados para sobre eles exercerem algum tipo de influência maléfica, né? Muitas vezes os escravizando, os submetendo à sua vontade, né? E os submetendo inclusive a esses processos hipnóticos, né? No mundo espiritual, de forma tal que o indivíduo tenha essa percepção, né, de que ele seria um animal, teria se convertido num animal, enfim, né? É um tipo de obsessão, efetivamente, né? Que pode acontecer, né? Mas prossigamos. E daí a pouco ele não tem mais garras. Regressão de memória. O espírito vem, ele só lembra quem magoou ele, mas ele não lembra a quem ele magoou. Então, às vezes, é feita a lembrança para ele, não é? Regressão de memória. Às vezes ele diz assim: não, isso aí não aconteceu, não, isso aí não é verdade. Ele quer fugir à responsabilidade, não é? Então, a gente vê que há regressão de memória também. Mobiliário e aparelhagens fluídicas especiais. Quem aqui já observou em alguma reunião algum aparelhamento que não é da nossa sala material? Enfim, mobiliário e aparelhagens fluídicas especiais, né? Eu também, de novo, não vou me recordar exatamente qual a obra ou qual a passagem, né? Mas nos livros da série André Luiz, né, psicografadas por Chico Xavier, há em muitos momentos referências, né, a aparelhos, né, efetivamente aparelhos, da mesma forma que, sei lá, consultórios médicos, né, têm aparelhos, né, para fazer um eletrocardiograma, enfim, hospitais têm lá um aparelho de ressonância magnética. Da mesma forma que existem aparelhos aqui no nosso mundo físico, existem também aparelhos, né, no mundo espiritual, que deixa bastante claro que o mundo espiritual também tem a sua ciência e a sua tecnologia, né? Nem tudo é feito simplesmente via manipulação de energias, né? Enfim, via aplicação do pensamento, né? Via manipulação das energias ocasionada, gerada, promovida, né, pelo pensamento, né? Nem tudo é promovido simplesmente pela plasticidade que há, né, das energias no mundo espiritual. Há também um concurso de aparelhos, de equipamentos, né, que mostra que o mundo espiritual tem também, sim, a sua ciência e a sua tecnologia, né? Motivo pelo qual, por certo, é bastante interessante, né, importante, né, a investigação científica dos fenômenos espíritas ou do mundo espiritual, né? Abrindo aqui um parêntese, né? Particularmente sou contra, causa-me má impressão, né, esse rumo que o espiritismo no Brasil tomou de se focar exclusivamente nos aspectos evangélicos, né, mediunidade com Jesus e etc. Quer dizer, como se estudar e investigar, né, o que existe no mundo espiritual, que é um mundo como o nosso, que é regido por leis da natureza também, que precisamos conhecê-las, estudá-las e investigá-las, né? E isso de forma alguma implica em frieza, em desinteresse ou desconhecimento com relação aos aspectos morais, né, da doutrina espírita, de forma alguma. Mas enfim, a dona Terezinha fazia referência aí a aparelhos que muitas vezes podem, certamente pelos médiuns videntes, né, que estão presentes ali na reunião,
podem ser percebidos, né, a presença e o emprego desses aparelhos. Vamos continuar então nessa sequência. Alguém já teve oportunidade? 1, 2, são vistos. São vistos todos aparelhos assim parecidos com os nossos de laboratório. Então aparecem. Os médiuns veem e não sabem o que é aquilo. Não sabe por quê, mas dá para ele perceber que existe no ambiente, não é? Então há um mobiliário e aparelhagens fluídicas especiais. O espírito está se comunicando, a gente já conseguiu ajudar um pouquinho, acalmá-lo. De repente ele diz, eu estou cansado, estão trazendo uma maca aí. Ele vê a maca, é do ambiente fluídico. É uma construção no ambiente fluídico, não é? Então ele pode ver. Então nós vemos mobiliário, uma porção de coisas fluídicas. E principalmente painéis. Isso é tão lindo, né? Porque assim como nós temos essa tela e estamos projetando, os amigos espirituais projetam painéis que têm relação com o espírito que está se comunicando. Não quer dizer que todos naquele meio fluídico estão vendo a mesma coisa. Às vezes aquilo é projetado para ele, para aquele espírito, não é? E é isto que ajuda muito, porque eles veem esse painel ao vivo e a cores. É uma imagem melhor que a do nosso cinema. E o espírito começa a ver nesse painel ele mesmo, em outra situação. Aquelas pessoas eram diferentes. Ele começa a ver, é projetado pelos técnicos espirituais, não é? Já imaginou? Tem que ter espírito que sabe fazer essa projeção. Então perceba-se que a Dona Terezinha faz menção, né, àquela situação em que o espírito é confrontado, né, via essas projeções de momentos, né, da sua vida pregressa, na sua mais recente, né, encarnação, é confrontado com uma série de situações com a finalidade, com fins, né, com propósitos educativos, né, para que ele possa muitas vezes se conscientizar do que fez, que não foi correto, se conscientizar que da mesma forma que ele foi magoado, ferido por certas pessoas, talvez ele tenha também da mesma forma, né, enfim, ocasionado esse tipo de sentimento em outras pessoas, né, enfim, grosso modo, é isso que a Dona Terezinha faz referência, e muitas vezes esses momentos acontecem justamente, né, durante as reuniões mediúnicas, às quais esses espíritos então são trazidos, né? E eles então querem relutar, não querem aceitar, mas aquela imagem é viva. Ela tem até odores, ela tem vibrações. Ele não pode negar. Diante daquilo, mexe com ele, representa a realidade do que ele viveu, não é? E isso ajuda o esclarecimento. Podem ser cenas dessa encarnação que passou, podem ser cenas de uma vida anterior. Mas para isso foi preciso programar, porque isso não se improvisa. Como de repente? Não, isso foi programado para esclarecer determinado espírito. Agora é interessante, como é que os espíritos sabiam que aquele necessitado ia estar ali, naquela noite? Como será? O que vocês acham? Improvisou? Não dá para improvisar, tem que fazer pesquisa em relação à vida daquele espírito, tem que conseguir reproduzir as situações. Levou tempo, deu trabalho. É aí que a gente diz Perceba que os comentários que a Dona Terezinha faz nos chamam a atenção para o fato de que muitas vezes todo o preparo, né, todo o trabalho que há dos encarnados, né, precedendo a reunião mediúnica, muitas vezes é precedido de um volume de trabalho ainda maior, né, por parte dos espíritos desencarnados, né, que tem, nesse caso, que, né, trazer determinados espíritos até aquela reunião, sabendo que, né, que irão trazê-los, por certo não estão ali por acaso, né, selecionar, por exemplo, passagens, né, das suas vidas, né, não sabemos exatamente como é que isso se dá, né, de um ponto de vista, digamos, científico, tecnológico, né,
como é que isso acontece, como é que se consegue captar essas passagens, né, da encarnação mais recente, né, daquele espírito, e se projetar sobre essas telas. Quer dizer, não temos maiores conhecimentos, né, sobre como se dá isso, tecnicamente falando, digamos assim, mas fato é que isso acontece, pode ser promovido, né? E então há toda a necessidade de haver toda uma seleção de, né, imagens, de momentos de vida que vão ser expostos ali para aquele espírito. Então perceba-se que muitas vezes o preparo da reunião mediúnica, o preparo da sala, do ambiente onde a reunião acontecerá, ele é muito mais intenso, muito mais demorado, muito mais trabalhoso, né, do lado de lá do que do lado de cá. Qual a importância da assiduidade dos companheiros do grupo? Um grupo espírita não pode ser assim, hoje eu vou, amanhã não vou não. Eu venho 2 vezes por mês. Não, toda semana não. Não pode. Não é que a gente exija, não é uma coisa impositiva, é por causa dos trabalhos. Às vezes o médium diz assim, não, mas nessa semana eu não estava bem. Você não estava bem justamente porque já estava imantado com você um espírito que ia ser socorrido. E você não vem, aí fica pior. Porque ele não foi socorrido e ainda continua ligado a você, não é? Então todos os componentes do grupo, não são só os médiuns não, tem que ter assiduidade. Às vezes esse painel está relacionado a um espírito que está ligado a gente e a gente não veio à reunião e não houve oportunidade da manifestação e de utilizar o painel tão bem preparado, não é? Então nós estamos começando a perceber que o trabalho na sala mediúnica é grandioso, é uma coisa viva, é uma coisa importante. Não é, eu tô lá na sala. Não. É uma movimentação, arregimentando encarnados e desencarnados. É um trabalho, por isso que a gente diz assim, trabalhos práticos de espiritismo. É trabalho sim. Não do sentido sou obrigado a, mas na oportunidade de ação. É ação espiritual. Nós estamos exercitando nossas forças da alma quando nós fazemos estas reuniões. É uma concentração de fluidos e de mentalização sobre eles. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, fala do laboratório do mundo invisível. Ele diz: os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. A existência do que os espíritos criam no campo fluídico, se ele não alimentar sempre, elas esvanecem, elas terminam. Para que perdure, o espírito precisa alimentar aquilo, continuar querendo, vibrando, mentalizando, senão some. E essa capacidade do espírito de, via pensamento, né, moldar, né, os fluidos e produzir objetos e produzir realidades, digamos assim, está diretamente relacionado, tem tudo a ver com a sua evolução, né, moral, espiritual, né, a capacidade de realizar isso e de ter controle sobre essa realização digamos, é atributo, né, cada vez mais presente à medida que o espírito evolui cada vez mais, né, moralmente. São fluidos, são substâncias fluídicas. Mal comparando, vamos lembrar a materialização, não é? Jesus aparecia materializado quando ele desencarnou, ele aparecia e se materializava para que os companheiros pudessem vê-lo. Mas quando ele não mentalizava mais a forma, ele sumia. Certo? Porque a materialização depende da mentalização do espírito. Se ele não mentaliza mais, os fluidos se desvanecem. Então nós estamos vendo como é uma sala mediúnica vista espiritualmente. Os espíritos entram aqui, os espíritos amigos.
Será que eles olham para nós e reparam, aquela está de blusa branca, aquele senhor está de camisa verde, aquele lá usa óculos? Não. Eles talvez não nos vejam assim, não. Como será que eles nos veem? Eles entram, eles percebem as irradiações. Onde está a irradiação viva, atuante? Onde estão fluidos sendo emanados e onde não estão? Eles talvez não vejam, é Pedro, é Ana, é José. Essa passagem, né, nos chama a atenção para o seguinte fato, quer dizer, aquela coisa de que você tem que usar branco, né, isso ou aquilo, enfim, por razões históricas, por hábito, ou enfim, por conta de certos entendimentos, né? Até hoje é muito tradicional, né, em certas instituições espíritas, né? E mesmo, né, enfim, em outras vertentes, digamos assim, espiritualistas, né? Umbanda, Candomblé, né? Essa coisa de usar branco, né? Mas enfim, para os espíritos, enfim, superiores, sobretudo, quanto mais elevado for moralmente o espírito, né, os espíritos superiores, enfim, por certo, a cor da roupa que você está usando não é fator, né, determinante ou fundamental para coisa alguma. Quer dizer, o que importa, na verdade, é a cor, né, entre aspas, do que está emanando do seu pensar, do seu sentir, né? Isso é que é efetivamente fundamental, né? Enfim, essência e não a aparência principalmente do nosso mundo físico, né? Que realmente não tem na prática nenhuma importância. Não, eles veem a essência do que nós estamos produzindo, não é? Eles nos veem espiritualmente, fluidicamente, mentalmente. Mas não é para a gente ficar assim também. Ai, que coisa, eles veem a gente por dentro, eles sabem tudo. Não é bem assim. Eles vão ver aquilo que interessa para o trabalho que eles estão fazendo. A gente às vezes está num escritório com uma porção de gente, mas nós estamos ocupados no nosso trabalho. E só olhamos aquilo que tem relação com o nosso trabalho. Então os espíritos não estão aqui esquadrinhando cada pessoa particularmente. Ele não é um curioso, um bisbilhoteiro. Ele só usa aquilo que é necessário para o trabalho que deve fazer. Certo? Mas realmente eles nos veem não corpos, eles nos veem seres espirituais e aquilo que podemos produzir. Uma sala fluídica, uma sala mediúnica, que coisa admirável, não é? Nós talvez não tivéssemos essa ideia. Eu acho que a gente pensava assim, o nosso grupo, estamos aqui, nos sentimos assim, seres humanos encarnados. Era o nosso trabalho, a nossa reunião. Agora nós estamos nos conscientizando mais. Não, é realmente o nosso trabalho, nosso e dos espíritos desencarnados. Agora, esta sala que foi tão bem preparada pelos amigos, claro que foi preparada. Os amigos espirituais procuraram preparar esta sala, não é? Agora, nós chegamos depois. O que será, não é, que a gente vai fazer nesta sala? Agora nós estamos começando a compreender. É uma sala fluídica e de ondas mentais. E ela foi estabelecida por esses espíritos amigos dirigentes que sabem trabalhar com o pensamento e a vontade, não é? Os bons espíritos causam efeitos úteis e benéficos nesse ambiente. E os maus espíritos? Eles são ignorantes, malévolos, eles podem causar vibrações deprimentes. Então, no nosso ambiente, nós estamos aqui reunidos, fizemos a oração e de repente vem uns pensamentos esquisitos. Pensamentos inferiores. Mas o nosso ambiente tem espíritos inferiores. Qual é o problema? É que a gente é vivo, a gente sente, então a gente captou o pensamento. Como diz a passagem bíblica, né, estamos aí rodeados, né,
por um mar de testemunhas, enfim, e como bem nos lembra, né, nos lembra várias passagens, né, do Livro dos Espíritos, nós somos o tempo todo rodeados, né, estamos o tempo todo rodeados por uma série de espíritos, né, desencarnados, né, enfim, espíritos somos todos nós, né, mas enfim, por espíritos, né, alguns elevados, outros nem tanto, né, e tudo vai depender muito, é claro, dos nossos pensamentos, sentimentos, uma série de fatores, mas sobretudo o nosso íntimo, né? Mas o fato é que, como bem nos lembra Dona Terezinha, né, se estamos o tempo todo rodeados por espíritos, e nem todos eles são bons ou elevados, né, podemos também, muitas vezes, ser alvo da influência, né, de espíritos que não estão, né, a exercer sobre nós outros influência positiva, né? Daí aquela máxima, né, que é bíblica também, mas enfim, que no Espiritismo, por certo, aplicamos, né, o famoso vigiai e orai. Né? Quando diz orai, não necessariamente assim entendo, né, repetir alguma oração, né, o Pai Nosso ou qualquer coisa assim, mas no sentido de estar atento, sobretudo, aos seus pensamentos, sentimentos, né, transformar a sua atitude numa espécie de oração viva, digamos assim. Né? Entendo dessa forma, mas enfim, estarmos atentos a nós outros, à nossa conduta, ao nosso pensar, ao nosso sentir, é fundamental para que possamos nos blindar, né? E essa, por certo, é a melhor blindagem que podemos ter com relação à eventual interação, influenciação de espíritos não evoluídos. Jesus não dizia: o que vocês estão pensando aí em seus corações? Ai, telepaticamente, captou a onda mental. Isso não quer dizer nada. Ah, não, se eu captei esse pensamento é porque eu sou ruim, é porque eu sou impuro. Não pense assim. Não pense assim. Nós estamos aqui num desejo de serviço, de boa vontade. Calma, calma. É que os espíritos necessitados estão por aí. E você registrou mentalmente. Registrou, mas não precisa acompanhar. Certo? Então essas mentes doentias, sofredoras, agressivas, alguns médiums então sentem e ficam assustados. No comecinho, quando a pessoa não sabe, diz assim: eu quero ir embora, eu quero sair daqui, porque sentiu a presença, a vibração, as ideias, a aproximação de um espírito necessitado. Não precisa ter medo, você só registrou, ele não faz o que quer. Ele está na reunião, existe uma supervisão, não é? Mas você sente as vibrações deprimentes. Ideoplastias. O espírito, tanto os bons quanto os maus, podem fazer imagens fluídicas, formas de pensamento, clichês mentais. Eu me recordo que certa vez enfim, as famosas formas de pensamento, né, que o Espiritismo faz alusão a elas, né? A teosofia, né, também faz, há inclusive, né, enfim, livros, né, diversos nos quais aparecem, né, essa temática, né, livros do Charles Webster Leadbeater, por exemplo, enfim, né, quer dizer, o pensamento realmente é capaz de produzir imagens, construções fluídicas, né, a partir da análise e visualização dessas construções fluídicas é possível inferir naquilo que o indivíduo está, o sentimento geral, digamos, né, no indivíduo que está a produzir aquelas imagens, mas enfim, essa questão das formas, pensamento, né, são uma excelente ilustração do fato de que sim, né, a vontade, o pensamento é capaz de construir, né, costuma-se usar a frase, a palavra tem poder, né, enfim, mas é o pensamento, no fim das contas, que tem poder, porque a palavra, no fim das contas, reflete muitas vezes o pensamento, né? Essa é a questão, né? Pensamento tem poder. Precisamos, no bom sentido, né, educar, né, o nosso pensar também. O espírito se comunicou e ele queria influenciar o grupo. E ele começou dizendo: vocês não veem as minhas asas negras? Eu, com estas asas negras, começo a envolver... Perdão, a Dona Terezinha aqui relata um episódio, né, de um espírito, por certo, não evoluído e que, digamos, né, imiscuiu-se ali numa reunião e tentou, né, influenciar os presentes, etc. Mas perceba-se que pelo próprio linguajar, né,
e por aquilo que o espírito diz, percebe-se claramente que é um espírito não evoluído, um espírito inferior, né? Enfim, nesse sentido, o estudo das obras de Kardec nos vacina contra tudo isso, né? Um bom espírito caracteriza-se pelo um bem falar, né? Não apenas no uso das palavras, né? Que tem que se exprimir necessariamente com erudição, né? Com um linguajar sofisticado, mas enfim, um bom falar do ponto de vista moral, né? E das ideias que transmite. Qualquer pessoa, digamos, que tenha tido contato com a doutrina, né? Perceberia de cara que esse espírito que, né, se portou como a Dona Terezinha continuará a relatar, né? Por certo não era um espírito evoluído, né? A todos, e todos vão sentirem-se dominados por mim. Era o que ele queria. Ele estava sugerindo, tentando sugestionar. Naturalmente, se as pessoas fossem inexperientes do trato espiritual, elas poderiam dizer, é o demônio. Ele falava que ele era o demônio. Então eu vou ficar com medo do demônio. Aí então aceitava a sugestão dele. Mas a gente alertou o pessoal, olha, pensamento elevado, pensamento no bem, vamos vibrar para o bem. Daí a pouco ele dizia, vocês estão tirando as minhas forças? Vocês estão tirando as minhas forças? Quer dizer, a mentalização dele não estava fazendo efeito. Uma coisa é o que ele quer, outra coisa é o que ele pode fazer. Não é? Então a gente não se assusta. Não é muito agradável às vezes perceber, não é? Mas a gente não se assusta. Então esses espíritos ignorantes, malévolos, podem tentar interferir prejudicialmente, contaminar os invigilantes, encarnados ou não, que ofereçam brechas. A famosa brecha, não é? É possibilidade de comunicação, seja mental, seja fluídica, são brechas. É só elevar o pensamento e procurar sentir o bem, não tem mais brecha. De respeitar esse último comentário da Dona Terezinha, quer dizer, enfim, por certo não sou o primeiro a fazer essa analogia, né? Mas da mesma forma que, digamos, quando a nossa imunidade física, né, está por alguma razão debilitada, e isso termina sendo uma porta aberta, uma brecha, né, para que vírus, bactérias, organismos patogênicos, enfim, né, possam causar-nos doenças, né? E a melhor maneira de nos protegermos contra isso é mantermos a nossa imunidade sempre alta, né? Com uma boa alimentação, dormindo direitinho, né? Fazendo aí alguma atividade física, etc. Da mesma forma, muitas vezes surge também uma brecha, né? Espiritualmente falando, moralmente falando, quando nós nos deixamos levar por maus pensamentos, maus sentimentos, de maneira prolongada, né? Claro que nenhum de nós tem vocação para santo, digamos assim, né? E nesse sentido, um parêntese, né? Aquela história da famosa reforma íntima, né? Não deve ser de forma alguma uma espécie de busca, né, forçada pela santidade, né? Pelo um estado de quase não sentir as coisas da vida, que não teria cabimento, né? Mas deve ser uma busca por nossa melhoria interior, né? Melhorar o nosso pensar, o nosso sentir, que se reflete no nosso falar, nas nossas atitudes, no nosso trato para com os outros, e tudo isso termina funcionando como uma barreira profilática, né? Faz com que nós não deixemos brechas para que, por exemplo, maus espíritos nos influenciem, né? Os amigos espirituais que preparam estes trabalhos, como eles objetivam um êxito no trabalho, eles preparam tudo. Eles chegam mais cedo. Por isso que mesmo quando a gente chega antes, na casa espírita, na reunião, não é porque a gente chegou antes, tem 20 minutos, tem meia hora antes. Agora somos só nós. Não somos, não. Os amigos espirituais já estão em serviço. Porque quando nós formos realizar, já está tudo pronto. Eles preparam o ambiente fluídico da nossa sala. Então a gente não pode entrar, conversar, se cumprimentar? Pode. Mas não podemos descair no tipo de pensamentos e de interesses e de assuntos. Não pode. Então, entrou na casa espírita, é o ambiente sagrado? De certa forma é. Enfim, devemos, né, evitar
evitar na casa espírita, sobretudo nos momentos que antecedem as reuniões, né? Sejam elas mediúnicas ou não, mas enfim, se está a falar especificamente de reuniões mediúnicas, né? É preciso evitar, né, a frivolidade, né? Tratar aí de assuntos desimportantes, de temas de menor valor, muito menos, né, fofocas, fofoquices, ou compartilhar aí, né, acontecimentos escabrosos, comentar o noticiário de algum telejornal que relatou algum crime ou coisa assim. Evitar, enfim, assuntos que não sejam elevados, né, a fim de manter a nossa elevação, a nossa vibração espiritual em alto nível, em alto padrão, que por certo em muito vai colaborar para o êxito, né, da reunião. De certa forma é. Não que a gente vai virar anjos de repente, mas a gente respeita o ambiente. Por isso, na casa espírita, a gente procura não fazer certas coisas, não. As salas servem para trabalhos, para passe, para estudo, mas estando na casa espírita, a gente nunca está com o pensamento desviado para coisas muito materiais, egoístas, malévolas, ambiciosas. Por isso que a gente diz na casa espírita, não é impossível que as pessoas sintam um afeto, um interesse por alguém afetivamente. Não é proibido, mas com respeito. Não pode usar a casa espírita, se comportar na casa espírita como se fosse uma sala de baile, como se fosse um ponto de encontro, como se fosse qualquer acontecimento lá fora. Não pode. O pensamento sempre tem que ser correto, nobre, elevado, o melhor que a gente puder. Está interessado por alguém, tudo bem. É um interesse legítimo, não é nada pecaminoso. Então você observa a pessoa, vibra para com a pessoa, tudo bem. Mas não descaia o pensamento. Muita gente que não é espírita entra na casa espírita e vão receber a preleção que prepara para o passe. Mas em vez de prestar atenção na preleção, eles ficam namorando entre eles. Essa pessoa não entendeu a casa espírita. Aquelas vibrações deles e o não assimilar a preleção não nos deixa preparados para o passe. Namorar pode depois, em qualquer lugar, você tem a sua oportunidade. Aqui nós sempre usamos de um modo espiritual, nobre, digno. E nós somos capazes disso ou não somos? Claro que somos. Não somos animais. Nós não somos puramente instinto. Então nós podemos nos comportar na casa espírita com muito equilíbrio, sim. E o interesse afetivo puro não prejudica. Agora, chegou a hora do trabalho espiritual, faça o seu trabalho espiritual. Não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Pode? Não pode. Bem. Enfim, em suma, né, Antônio Teregina nos chama a atenção para um comportamento correto, né, que devemos ter na casa espírita, como de resto em todos os ambientes, na verdade. Né? Em cada ambiente no qual nos encontramos, mantenhamos por certo sempre um padrão correto, né, de conduta, mas especificamente em certos ambientes, né, um padrão de conduta além de correto, né, genericamente falando, mas adequado para aquele ambiente. Né? Você não vai adentrar um hospital, por exemplo, fazendo barulho, gritando. Né? Você não vai adentrar, enfim, uma biblioteca falando alto. Cada ambiente exige um comportamento que deve ser sempre educado em todos os lugares, etc., mas há comportamentos específicos, há cuidados específicos, zelos, né, específicos que devemos ter com relação ao nosso comportamento em determinados ambientes, e a casa espírita, por certo, né, é um desses ambientes que exige um comportamento especial. Né? Então a equipe espiritual chega, faz rigorosa asepsia prévia do ambiente. Porque não pode ter criações fluídicas indesejáveis. O ambiente tem que estar como uma sala de cirurgia, higienizado, preparado. Então eles vêm e fazem esse trabalho. Não só isso, eles cercam o ambiente
até uma certa distância, com cordões, faixas fluídicas. Por quê? Para impedir a entrada de espíritos inferiores ou não autorizados. Quando nós começamos a fazer os trabalhos aqui neste prédio, havia uns espíritos que nos disseram: eu estou lá na escada. Era assim que ele se sentia. Até que ele teve permissão para entrar. Ele não conseguia entrar na sala, porque para ele eram barragens fluídicas, mas para eles eram reais. Eles vivem num mundo fluídico. Então ele não podia entrar na sala. Só entrou quando os amigos espirituais permitiram. Certo? Uma passagem muito interessante, né? E gostei muito dessa analogia, né? Essa questão da asepsia, né? Da mesma forma que, de repente, no ambiente hospitalar, por exemplo, né? Uma higienização prévia é feita, né? Enfim, tem que ser feita periodicamente. No caso aí da casa espírita ou na sala exclusivamente que vai ser realizada uma reunião mediúnica, né? Os espíritos superiores que já estão a trabalhar muito antes, né, daquela reunião acontecer aqui no mundo físico, né, ajudam então a remover, né, energias deletérias, né, formas de pensamento, se assim quisermos, né, enfim, que seriam de alguma forma nocivas para o bom andamento dos trabalhos, e cercam, né, já havíamos mencionado isso mais ou menos de passagem lá no começo, nos nossos primeiros comentários, cercam ali o ambiente, né, fluidicamente falando, né, de forma a tal a impedir, né, a entrada de determinados espíritos que poderiam ter uma conduta nociva, deletéria, né, para aquela reunião que ali vai acontecer, tá certo? Mas enfim, eu vou dar uma interrupção, fazer uma interrupção por aqui, porque a aula completa dura um pouco mais de 1 hora, né? E com as minhas interrupções, com as minhas intervenções, né? Com as minhas reações aqui, a aula ela vai durar um tanto mais. Então, para que não fique excessivamente longa, né, eu vou dividir essa aula em 2 partes. A aula da Dona Terezinha, bem entendido, né? Vou dividir aqui em 2 partes, tá certo? Então, ficamos por aqui e depois faremos, então, daremos sequência, né? Assistiremos juntos aqui o restante dessa aula. Enfim, quando pertinente, farei aí algum comentário, alguma intervenção, tá certo? Mas lembrando que aqui na descrição do vídeo ficam aí os links, né, para o vídeo original e também para o canal no YouTube do Centro Espírita Allan Kardec. Recomendo fortemente que você se inscreva, né, no canal do Centro Espírita Allan Kardec e assista a todas as aulas, todos os cursos, né, ministrados aí pela Dona Terezinha, tá certo? Ficamos por aqui e haverá então um vídeo que é a sequência desse, né, para finalizarmos aqui as nossas reações a essa aula, que é de número 7, né, do livro Reuniões Mediúnicas, né, o que está condensado aqui no livro Reuniões Mediúnicas, né, que é o volume 3 da coleção Estudos e Cursos, né? E essa aula 7, então, é dedicada justamente ao preparo, né, da sala para as reuniões mediúnicas, tá certo? Ficamos por aqui e haverá sequência, então, conforme já comentamos. Muito obrigado e até a nossa sequência, né?